Amém. Povo de Deus, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bênção, que maravilha. Mais uma semana que se inicia na presença do nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 17. Do versículo 11 a 19. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Dirigindo-se Jesus a Jerusalém, Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e a Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá. A sua fé o curou. Amém? Pai, obrigado por tua palavra, por essa reunião dos santos, dos salvos em Cristo Jesus. Eu me escondo atrás da tua cruz para que somente o Senhor brilhe. Que toda a honra e toda a glória seja dada somente a ti, em nome de Jesus. Povo de Deus, nós vivemos numa época em que quase tudo é para ontem. A resposta hoje chega por mensagem. A comida chega por aplicativo. A compra chega em sua porta. E até a fé, às vezes, tentamos viver num modo de entrega rápida. Senhor, resolve. Senhor, cura. Senhor, abre a porta. Senhor, me livra. E quando Ele faz, quando as coisas acontecem, quando a porta se abre, quando a crise se acalma, quando a saúde melhora, quando o emprego vem, seguimos adiante, como se o fluxo natural da vida não paramos. Seguimos o fluxo natural da vida. Não voltamos, não adoramos, apenas continuamos caminhando. Foi algo parecido que aconteceu nesse encontro, no encontro de Jesus com os 10 leprosos. Eles nem poderiam se aproximar. Eram homens marcados pela dor, pela exclusão, pela vergonha. Ao passar através do meio,
fronteira entre Samaria e Galileia, ou seja, isso sugere uma rota, não uma rota direta pelo centro de Samaria, mas uma região de fronteira, possivelmente descendo em direção ao Vale do Jordão. Muitos judeus evitavam atravessar Samaria por causa da hostilidade, a gente já conhece a história. João capítulo 4, versículo 9 diz isso. Não é apenas um deslocamento, irmãos. Lucas já começa nos informando algo muito pontual. Disse Jesus aos seus discípulos, Aí no capítulo 17, versículo 1. É impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem. E quando a gente percebe no versículo 11, Lucas narrando, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, não é apenas um deslocamento. Esse versículo nos ensina muita coisa. E Lucas, ele marca a grande jornada messiânica. Por exemplo, abre comigo Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação tinha determinação, tinha um propósito, um firme propósito, uma longa caminhada de quê? De rejeição, de cruz, ressurreição e ascensão. Nada é acidental aqui, povo de Deus. A graça encontrada, a graça que encontra o homem fora do centro religioso, à margem, a graça que aparece na fronteira, onde a religião não alcança, onde a religião não alcançara. A distância, esses homens então, à distância, clamaram por misericórdia. Preste atenção, misericórdia. Compadece-te de mim. Jesus, mestre, tem compaixão de nós, compadece-te de nós. E Jesus, com uma palavra de direção, os colocou no caminho da restauração. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. No meio do caminho há uma cura. A cura veio, a resposta chegou, a vida recomeçou. Mas dos 10, apenas um voltou. Na nossa série de mensagens Pecados Intocáveis, hoje nós estamos tratando sobre que tema? Ingratidão. A ingratidão. 10, mas apenas um voltou. E ainda por cima, Lucas deixa claro que ele é o que, irmãos? Preste atenção no texto. Um samaritano. Alguém visto como de fora. Jesus, então, faz essa ponte para alcançar aqueles que estão afastados, aqueles que nunca imaginavam. E ele ainda pergunta, não foram, diz essa pergunta pontual, não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Essa pergunta, irmãos, não é apenas sobre educação, não é. É sobre adoração. Não é somente sobre dizer obrigado, que muitas vezes a gente desaprendeu a falar obrigado. É sobre reconhecer quem nos tocou no caminho, quem nos ajuda. Ou seja, a ingratidão muitas vezes não nasce de maldade explícita, preste atenção.
não nasce de maldade explícita, ingratidão, mas de um coração acelerado, distraído, treinado para correr atrás do próximo alívio, da próxima conquista, da próxima cura. E assim a ingratidão vai entrando no nosso coração. De segunda a segunda, pensamos que tudo é normal. A vida acelerada. Corremos atrás e esquecemos de ser gratos a Deus. Aliás, irmãos, há um perigo muito grande aqui, muito grande. O perigo de podermos amar somente as bênçãos de Deus, sem perceber e perder o hábito de voltar para Deus agradecidos. Hoje a palavra nos chama e nos alerta a interromper a marcha automática da vida e a reaprender o caminho de volta. Voltar a agradecer, voltar para dar glória a Deus, voltar para reconhecer que a misericórdia nos alcançou. E não foi um acaso, foi graça. E talvez, povo de Deus, a pergunta de Jesus é para nós nessa noite, com ternura, com firmeza, mas também que ecoa sobre nós. E você tem voltado ou você é ingrato? Ao ler a história, nós pensamos, como esses homens puderam ser tão ingratos? Pode nos parecer tão óbvio. Como esses homens foram tão ingratos ao ponto de não voltarem para agradecer a Jesus. Muitos de nós, porém, também são culpados do pecado da ingratidão. Em termos espirituais, irmãos, nossa condição era pior, não é verdade? Pior do que essa lepra. Não estávamos enfermos. Eu não me lembro de estar enfermo quando eu aceitei a Cristo. Mas eu lembro que eu estava morto. Eu lembro que eu estava morto, sem esperança. Éramos escravos do mundo, de Satanás, das paixões de nossa natureza pecaminosa. Estávamos sujeitos à ira de Deus. Entretanto, com seu grande amor e misericórdia, Ele nos alcançou e nos deu vida espiritual. Não era lepra, era morte. Efésios 2, de 1 a 5 diz: vocês estavam o quê? Vocês estavam o quê? Mortos. Mortos por causa da sua o quê? Desobediência. Deus perdoou nossos pecados por intermédio da morte do seu Filho e revestiu-nos de retidão absoluta do próprio Jesus, Um milagre ainda mais grandioso foi Cristo nos ter dado vida eterna espiritual. E quantas vezes nós não lembramos mais disso? Eu acho muito interessante quando o irmão Raimundo e outros irmãos ficam como assim, assustados quando observam que os irmãos estão vindo no culto de oração. Não é para ficar assustado. Não é para ficar assustado. Culto de oração, comunhão na igreja, é para lembrar de quem nos resgatou, daquele que merece tudo de nós. Culto de oração não deve ser uma surpresa para ninguém não, povo de Deus.
Nós precisamos agradecer pela salvação. Aliás, quando você entrou aqui hoje, quantas vezes você agradeceu pela sua salvação? Você lembrou disso? Será que você lembrou disso hoje? Você já parou para agradecer a Deus por libertá-lo do reino da escuridão e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o seu reino do seu Filho? Já parou para pensar como nós somos ingratos, nos esquecemos da coisa mais extraordinária que aconteceu na nossa vida? Talvez você veio para cá acelerado, correu, acelerou o carro. Uma aceleração e esqueceu que aqui é um lugar da gente lembrar do encontro com Cristo, de voltar. Na realidade, irmãos, a nossa vida toda deveria ser um agradecimento contínuo. E Paulo afirma isso até aos atenienses. Abre comigo, Atos capítulo 17, versículo 25. Olha só o que diz, Atos capítulo 17, versículo 25. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada. Isso então significa que cada ar que respiramos é um presente de Deus, amém? Ou será que nós somos melhores daquela pandemia, daqueles que se foram? Negativo. Até isso é um momento da gente agradecer, de perguntar: Deus, por que nós ainda estamos aqui? É propósito de Deus. Temos então de prestar atenção à advertência dessa passagem, e principalmente, irmãos, me responda: você já orou pedindo para Deus te curar? Quem já orou assim? Deus curou? Pode ser um sim, pode ser um não, mas Ele continua sendo Deus. Mas você já orou por um emprego, uma porta de emprego para Deus abençoar? Deus abriu? Abriu. Por uma conversão de um parente que você nunca imaginou, essa pessoa está na igreja hoje. Você já orou por isso? Deus já te abençoou e já nos abençoou tanto que eu tenho que prestar atenção de uma coisa. Há uma advertência. Olha só, Deuteronômio, capítulo 8. Você vai entender onde eu quero chegar. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Tenham cuidado para que em meio à fartura. O povo aqui do Goiás sabe o que é fartura. Sabe. Mas não se esqueçam do Senhor. É uma advertência. Deus abençoa a sua vida, Deus cura, Deus abre as portas, Deus tira você daquele momento tão mal, tão ruim, só que aí você, o que acontece? Você esquece. É uma advertência. Não esqueça. Há um perigo muito grande. Você já viu pessoas que foram tiradas de um momento difícil e parece que esqueceu de retornar para agradecer a Deus? É o perigo, Mateus Viana, que nós temos de Deus abrir as portas, como é que diz? Escancarar as portas. Escancarar as portas é o perigo de vir a bênção e você não retornar para agradecer. Estou satisfeito. Mas vamos voltar agora, já que você entendeu agora a introdução, vamos voltar para o texto. Há uma tragédia
Em primeiro lugar, Lucas vai relatar, capítulo 17, versículo 11 a 19, a tragédia da ingratidão. Nós vivemos então, irmãos, numa cultura de consumo espiritual. Se você observar agora, essa geração vive de um consumo espiritual. Muitos querem as bênçãos, mas poucos querem o Senhor. Você pode observar que muitas igrejas hoje pregam isso. E isso só revela o quê? Uma ingratidão de pessoas que estão entrando na igreja, revela um coração que quer receber benefícios de Deus, mas que não querem transformação. Ou seja, a verdadeira fé sempre retorna para glorificar a Cristo. A verdadeira fé retorna para agradecer, glorificar a Cristo. Porque a ingratidão vai denunciar uma espiritualidade superficial. Essa pessoa foi só para a igreja para receber uma bênção. Por isso que aqui, nesse púlpito, nós aprendemos e nós ensinamos que o verdadeiro, o primordial da nossa vida não é cura, não é bênçãos, não é dinheiro, é Cristo na nossa vida. Ele é suficiente na nossa vida. Ele pode até te curar, mas se Ele não curar, Ele continua sendo o nosso Deus, o Deus que eu adoro. Ele tem as suas ferramentas de disciplina na nossa vida. Irmãos, a lepra nivela a doença, e aqui especificamente, a lepra vai nivelar todos. A miséria que nivela a todos. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado, dali 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Já imaginou, irmãos? Judeus e samaritanos juntos? Isso aqui é a coisa mais assim extraordinária do texto também. Já imaginou? Judeus e samaritanos juntos? Por isso que eu estou dizendo que a miséria, a lepra, a enfermidade aqui está nivelando a todos. Está todo mundo junto, aquilo que a gente nunca imaginou. Eles estão juntos. As rixas, os problemas, a cultura aqui, a lepra juntou todo mundo no mesmo balaio. Aliás, irmãos, eu não ia colocar aqui esse dado, mas eu vou colocar. Quem nunca aqui, né, e quem nunca ficou sabendo dessa informação, adolescentes, prestem atenção, quem nunca vai cair no Enem, vai cair no vestibular. Quem nunca, os veteranos sabem, quem nunca aqui ficou sabendo, no nosso estado, na nossa cidade, em Goiânia, da colônia Santa Marta. Quem ouviu falar já da colônia Santa Marta? Os mais veteranos, né, já sabem. Criada em 1943, para quê? Leprosário. Na história do nosso estado, em Goiânia principalmente, o leprosário de Goiás, destinado ao isolamento compulsório. Colocavam as pessoas lá isoladas. Aliás, prestem atenção nesse dado. Prestem atenção. Os primeiros que cuidaram de pessoas com enfermidades no nosso estado, sabem quem foi? Os missionários, principalmente na ilha do Bananal. Os missionários foram os primeiros a cuidar dessas pessoas nos leprosários, hospitais de colônia. Queridos, a lepra destrói as pessoas, a saúde, a identidade, a convivência, a esperança. Entretanto, ela nivela todos os homens. E essa miséria, a miséria, derrubava as barreiras sociais e religiosas. Então, o pecado nos coloca na mesma condição.
Eu e você. Não tem ninguém melhor. Daqui do pastor do púlpito até ali a irmã Vivi, não tem ninguém melhor. Todos nós estamos nivelados. Romanos 3:23 diz o quê? Romanos 3:23, seja rápido aí, meu filho. Romanos 3:23, pois todos pecaram. A pergunta de aplicação para esse sermão nessa noite, para mim e para você é: você ainda se vê como alguém que foi resgatado? Ou se acha? E talvez seja isso que estejamos precisando, dessa avaliação de ser resgatado. Irmãos, toda manhã eu preciso acordar dizendo: Senhor, graças te dou, misericórdia, da compaixão que me salvou, que me resgatou. Ou será que você já acostumou com a sua vida religiosa? Não, meu irmão, a lepra era a mais temível doença daquela época. Eles saíam, eles estavam afastados, ou muito mais ainda, eles gritavam dizendo: lepra, doente, se afastem, impuro. Por isso que eles ficavam à margem. A lepra é uma doença contagiosa que separava as pessoas, insensibilidade, deixava marca e matava as pessoas. Um leproso tinha de viver afastado, segregado, numa colônia de leprosos. Esses 10 homens viviam então assim, segregados, cobertos de trapos, vendo o corpo apodrecer. Cheirava perfume Azarro? Connection, esse é o nome dos perfumes? Não, cheirava mal, ninguém ficava perto. E eles gritavam. Como eles ficaram sabendo que Jesus estava passando naquele lugar? Eles ouviram do Mestre, de Jesus, e eles gritam: Jesus, Mestre, tem misericórdia, compadece-te de nós. E não se esqueça da palavra que eu vou te falar agora. Ah, pastor, lá vem o pastor com o grego de novo. Essa palavra é muito importante quando a gente faz uma exegese. Eléu. O verbo eléu vai além de um sentimento passageiro. Ela descreve uma ação concreta motivada pela paixão que Cristo teve sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos 10 leprosos. É diferente de misericórdia. Misericórdia a gente já sabe que é favor imerecido. Charis, graça no grego, ou charis no grego, misericórdia. Eléu foca na ajuda ao miserável. É igual aquele, irmãos, aquela passagem em Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Ela tem um prefixo, elé, só que aí diz o quê? Felizes os misericordiosos. Ela começa com essa raiz, eléu, só que ela vai mais além, eléu tessontai, misericórdia, ou seja, feliz, bem feliz, os misericordiosos. Isso é para quem agora? Essa passagem é para quem? Para mim e para você. Nós somos bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, pois serão tratados com você exercendo misericórdia, ou seja, estabelecendo uma relação direta, como tratamos o próximo com misericórdia. A misericórdia. Então o eléu que Jesus está tendo aí, essa misericórdia, compadece-te de nós, é o amor que se move em direção à miséria alheia. Por isso que quando chega alguém, nós ajudamos, nós temos misericórdia. Jesus não tocou neles, irmãos. A palavra diz que Jesus não toca como fez com o homem tomado de lepra lá em Lucas capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Jesus não tocou.
Lucas 5, versículo 12. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser o quê? Dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e nesse caso aqui, onde Lucas está narrando, ele não tocou. Jesus não fez nenhum ritual. Jesus apenas deu uma ordem. E aqui que faz todo sentido. Eles foram curados enquanto ouviram e obedeceram a voz de Jesus. Irmãos, o quanto é importante a obediência. Eu nunca quis desrespeitar meus pais, nunca. Foi uma coisa muito interessante. Mas todas as vezes que eu desrespeitei meus pais, desobediência, dá certas coisas? Não, dá tudo errado. A obediência é evidência da fé verdadeira de um crente. Quando o crente é obediente, irmãos, ele é abençoado. Quando o crente é obediente, ele faz o que o Senhor está ordenando, ele é abençoado. Apenas os enviou aos sacerdotes, as autoridades sanitárias da época. Eles eram inspetores de saúde. Só os sacerdotes podiam diagnosticar a lepra e declarar uma pessoa curada. Enquanto os homens caminhavam, o poder de Deus se revelou na vida deles. A cura de Jesus lhes restaurou a saúde. Imagina, irmãos, aquela podridão, aquele cheiro horrível, aqueles dedos sendo então refeitos, ficaram limpos, uma orelha, algum nariz, alguma coisa, uma mancha, sendo ali transformado. E eles vendo tudo aquilo. Que extraordinário. Muitos querem milagre, não é verdade, irmãos? Liga a sua televisão, principalmente na madrugada. Milagres. Muitos querem milagres, mas não tem submissão. Submissão. Muitos querem bênção, mas não querem a caminhada cristã. Muitos querem cura, mas não querem santidade. Santidade. Bênção sem mudança de vida. Aonde já se viu isso? Mas aqui surge um contraste, povo de Deus. Um contraste importante. A obediência é o caminho da cura. Jesus realizou milagres, não realizou? E não foi só esse. Vários outros milagres. Entretanto, quando um coração continua sendo ingrato, olha só o que acontece. Mateus 11, 20. Mateus capítulo 11, versículo 20. Quantos habitantes viram o poder de Deus? Cegos enxergar, coxos andarem. Mas Jesus repreendeu severamente sobre isso. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos o quê? Muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Não adianta nada, irmãos. Milagres hoje, as pregações é cheio de milagres, mas os corações não estão se arrependendo. O fato, irmãos, é que muitos estão tendo experiências milagrosas, mas o problema é a falta da luz, a falta do arrependimento verdadeiro. Qual é a falha aqui? É a metanoia, a mudança radical de mentalidade. Muitos querem os benefícios da cura, mas não o governo do Rei de Jesus. Rejeitam o próprio Deus. Quantas pessoas ingratas que entram nas igrejas, recebem uma palavra transformadora, mas são ingratos. Esse é o cenário brasileiro, sim ou não, irmãos? Esse cenário brasileiro nosso. Crescimento, dizem que o povo evangélico está crescendo, e está crescendo, sim, mas crescimento sem profundidade, sem profundidade. 4 dias nós passamos no retiro,
eu tenho certeza que não foi raso. Não foi raso, foi espiritual. Foi profundo. A sua vida, a minha vida, tem sentido quando a gente é obediente à palavra de Deus. Brasil Gospel, muitas vertentes focando no que Deus pode dar: cura, prosperidade, solução imediata. Agora seus problemas acabaram. Mentira! A igreja deixa de ser um lugar de transformação para se tornar um centro de serviços espirituais. Aí você pega, igual supermercado. Quem foi no supermercado essa semana, né? Vai ali na irmã Eusânia, pega um óleo, pega uma sardinha, pega um arroz. A pessoa está vindo na igreja como se fosse um supermercado. Não, hoje eu quero cura, hoje eu quero prosperidade, hoje eu quero... Centros espirituais as igrejas viraram. Se dizem crentes, mas continuam com as mesmas práticas. Já viu, irmãos, agora aí, quantos artistas se convertendo, mas a prática é a mesma. Bebe, fuma, se prostitui e dizem que são crentes. O Brasil vive então um avivamento de milagres. Dizem por aí, mas ainda guardam um avivamento de caráter, de vida. Não é isso que nós estamos precisando? Não é isso, irmãos, que nós estamos precisando? De avivamento de vida transformada. E aí vem a ingratidão. A ingratidão. Olha o versículo 15, vamos voltar para o texto. A ingratidão dos 9, versículo 15, Lucas 17, versículo 15, a partir do versículo 15. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos pés e agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. Irmãos, que fantásticas essas perguntas. Jesus pergunta: não curei 10 homens? Será que Jesus não sabia disso tudo? Sabia, ele é onisciente. Na realidade, Jesus faz uma confrontação. Não é falta de informação, é confrontação. Esses não voltaram. Charles Spurgeon tem razão quando diz, abre aspas aqui, existem mais pessoas que recebem benefícios dos que agradecem por eles, fecha aspas. Quantos benefícios, irmãos, eu poderia dar aqui um testemunho de como a minha vida mudou, né? Eu nunca fui alcoólatra, nunca usei drogas, sabe aqueles testemunhos que muita gente gosta? O diabo louro, lá na igreja tal, o testemunho do diabo louro, e aí lota aquilo tudo. Não, minha vida não foi essa. A minha vida transformou verdadeiramente. Eu não era traficante, eu não usava drogas. Eu tenho recebido tantos benefícios de Deus, que eu chego para os meus filhos, para minha esposa e falo: isso aqui foi Deus. Tudo que nós temos é gratidão a Deus. Existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem por eles. Ah, irmãos, o nosso coração tem um pecado chamado ingratidão. É um pecado intocável muitas vezes. Entretanto, a gratidão é a raiz de um coração humilde. A atitude, então, desse samaritano nos ensina, irmãos, verdades extraordinárias sobre a verdadeira gratidão, a bênção da gratidão e o retorno para agradecer a Deus. Nós estamos aqui hoje, irmãos, ouvindo o sermão de domingo a domingo, mas nós estamos aqui para ter um coração grato. Quando a irmã Kátia fala, nós alcançamos a oferta para missões, nós temos aqui o dinheiro para missões, nós estamos ajudando missões, é com tudo que Deus tem nos dado, é gratidão, irmão.
Louvado seja Deus por tudo que Ele tem nos dado, pelo concurso, pelos estudos. Não foi porque você é inteligente, você passou. Não, é gratidão, é Deus. Um deles, ao ver ser curado, voltou a Jesus louvando a Deus. E não foi um louvor de sono, não. Não foi um louvor que está sentado cansado, não. A Bíblia diz o quê? Que ele voltou louvando a Deus em quê? Alta voz. Olha o versículo 15. Em alta voz, gritando, louvando, se esgoelando. Foi uma explosão de alegria que rompeu qualquer barreira social. Que maluco é esse? Vem correndo, vem adorando a Deus. Ele sabia que não tinha o direito, ele sabia que não tinha favor imerecido, ele não tinha direito nenhum, mas ele foi alcançado pela glória, misericórdia de Deus. Amém, irmãos? É isso que eu e você nós não podemos esquecer jamais, da salvação que um dia fomos alcançados em Cristo Jesus, que nos tirou das trevas, que perdoou nossos pecados, meu irmão. Ah, meu irmão, isso aqui me deixa, sabe, me desconcerta de lembrar de quem era o Fabiano e agora é um pastor, um homem casado, um homem bem, um homem direito. Isso é glória, isso é graça do Senhor e não mérito meu. Eu não tenho mérito nenhum. A gente pensa que quando passa num concurso, que tem um carro bom, que tem umas boas finanças, pensa que é tudo nosso. Não é não. É Deus na sua vida. O carro que você tem é Deus, a casa que você tem é Deus, o casamento, as bênçãos é Deus. É um presente. Aquele que era considerado longe de Deus pelos padrões religiosos foi o único que realmente reconheceu a presença de Deus à sua frente. Ah, irmãos, a ingratidão fica no nosso coração ali, ó, pensando que é a gente. Tem gente que ama a cura, tem gente que quer bênçãos, mas não volta para agradecer ao Salvador. Tem gente que ama a provisão, tem gente que gosta do louvor, até dos crentes, da comida dos crentes, frequenta a igreja, mas não quer o Salvador. Não ama a presença de Cristo, substitui o relacionamento pelo ritual, o sistema religioso, acha normal viver sem adoração. É uma ingratidão silenciosa. Não volta. Simplesmente eu vou na igreja para marcar um ponto. Não, você está vindo na igreja para glorificar aquele que um dia nos salvou e nos perdoou. Vamos combater então a ingratidão nessa noite? Vamos combater em nome de Jesus? Preste atenção nesses sermões que o pastor Fabiano está trazendo para você. É um desafio para a minha vida. O samaritano, irmãos, olha o versículo 19. E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Os irmãos lembram daquela palavra em grego primeiro? Eléu? A salvação, a sua fé o curou. É muito diferente aqui. Apenas uma volta para agradecer. Na realidade, ao voltar, recebeu a maior de todas as curas, a cura espiritual. Levante-se e vá, a sua fé o curou. Eu lembro aqui um pastor, Hernandes Dias Lopes,
ao comentar esse texto, ele diz o seguinte, abre aspas: a cura é uma bênção temporal, mas a salvação é uma bênção eterna. Você pode até ser curado, temporal, mas a bênção espiritual eterna é extraordinária. O eléu é misericórdia, e aqui é o sozo em grego, é o pacote completo da ação de Deus na nossa vida. Veja por que então é tão rico isso. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, os irmãos lembram? Já estou terminando, os irmãos lembram? Ele diz assim, ó, Marcos 5,34, se você quiser, mas você lembra dessa passagem? Quando Jesus cura a mulher com o fluxo de sangue, ele diz: a tua fé te salvou. É o sezoquem, mas aqui em Lucas 17:19 é sozo, é traduzido como cura completa, física e espiritual para esse samaritano. É eterno. Esse homem foi declarado salvo pelo Filho de Deus. 9 foram restaurados na pele, mas somente o samaritano foi restaurado na alma. Meu irmão, isso nos ensina muita coisa. Gratidão é evidência da fé verdadeira que retorna, que compartilha, que participa. Nasce de uma humildade, conduz à adoração verdadeira. Quando você estiver aqui louvando o Senhor, adore em espírito e em verdade. E termina em Cristo. Esse homem voltou e conheceu a salvação completa. Aplicação final para as nossas vidas. Examine seu coração nessa noite. Você ama milagre ou ama Cristo? Volte hoje para os pés de Jesus. A vida cristã é um retorno contínuo de busca. Pare de acelerar. Se volte para Cristo para agradecer. Transforme gratidão em estilo de vida. No culto, na sua casa, em suas palavras e na maneira de viver fora da igreja. Que o Senhor nos abençoe, porque nessa noite Ele diz: levante-se e vá, a sua fé o curou. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque um dia a salvação, o perdão nos alcançou. Jesus Cristo, o único Salvador, transformou as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a ter um coração grato. Tira toda a ingratidão, toda a prepotência do nosso coração, em pensar que o que temos, o que somos, vem de nós. Isso é mentira. Tudo que temos, tudo que sou, tudo que somos, vem do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Tira, Senhor, toda a idolatria do nosso coração e nos faz ser mais gratos em Ti, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Amém? Se coloque em pé, vamos louvar o Senhor com alegria.